Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 22 de setembro, de 2021. Graças a Deus, estamos aí firmes, em perseverança, Aquele que perseverar até o fim será salvo, Então nós estamos aqui em perseverança, irmãos? Procurando aí com todas as dificuldades, que são colocadas à nossa frente, procurando vencê-las, Procurando orar, sempre, de dia e de noite, louvar, Meditar nas palavras, Meditar na vida, na verdade, e amém, E graças a Deus por isso, e por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo entendimento, irmãos, pela igreja, pelos irmãos, pelos apóstolos, pelos profetas, por todas as obras, que o Senhor tem feito para proteger a sua igreja, Proteger o seu povo e também a humanidade, a criação, Proteger do mal, Pelo bem, E amém, irmãos e irmãs? Então vamos todos aí, mais uma vez, fazer uma pequena meditação, Nós estamos vendo aí, os governos do Império Romano, para que a gente identifique, e se lembre do que aconteceu com a igreja nos primórdios, nos primeiros tempos, E nós vimos aqui que teve um imperador, chamado Trajano, E nós vimos aqui que ele recebeu uma carta de um tal de Plínio, que era um governador lá da Bitínia, Aquelas bandas lá da Ásia. Então, para a gente ter uma ideia, de como é que era feita a perseguição aos cristãos, Perseguição à igreja, Nós vamos ver aqui, por exemplo, o que ele diz na sua carta. Ele escreveu uma carta para o Trajano. O Trajano era o imperador e o Plínio era o governador lá da Bitínia, da Ásia. Aí ele diz assim, nós não vamos ler a carta toda, Vamos ver alguns pedaços da carta. Aí ele diz assim, meu método é o seguinte. Então ele diz assim, qual é o método dele, O método dele é agir contra os cristãos. Meu método é o seguinte, eu pergunto se a pessoa é cristã, Sendo a resposta sim, eu pergunto uma segunda vez e uma terceira vez, certo? Com ameaça de pena de morte, pena capital. E em caso de perseverança, de perseverança obstinada, mando executar a pessoa. Então esse era o método do Plínio. Mas não era só dele não, Isso era o método que os romanos usavam, por decreto do imperador, Então ele perguntava uma vez, a pessoa era acusada, Aí ele perguntava uma vez, você é cristão? Aí a pessoa dizia, sim, sou. Aí ele pegava e falava assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer a pergunta de novo, se você disser sim de novo, você vai morrer, Aí ele perguntava, você é cristão? Sou. Olha, vou perguntar mais uma vez. Se você disser que sim, você vai morrer. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. E aí então ele mandava executar, Então esse Plínio, dizem que ele era uma pessoa instruída, até, continuando aí na carta dele, ele diz o quê? Alguns acusados negavam ser cristãos.
né? Claro, não eram cristãos. E invocavam os nossos deuses. Ele escrevendo para o Trajano, né? Como ordenei. Rezavam para a imagem do imperador. Trajano, né? Com incenso e vinho, e insultavam o Cristo. Certo? Então ele escrevendo aí, né, para o Trajano, ele diz o quê? Muita gente era acusada, né, para ele estava lá todo o tempo julgando, né? Aí ele disse o seguinte, ó, tem algumas pessoas que foram acusadas aqui, né, e que invocavam os nossos deuses. Aí eu ordenei a ele que ele rezasse para a imagem do imperador e adorasse, né, com incenso e que o vinho, e que insultassem o Cristo. Se ele fizesse isso, né, ele então dispensava, né, perdoava, digamos. Enfim, aí ele disse o quê? Estes foram dispensados. Então, quem se ajoelhasse, né, adorasse lá a imagem do Trajano, que o Trajano queria ser Deus, né? Ele queria ser tratado como Deus. E quem insultasse o Senhor Jesus, né? E adorasse os deuses deles, e ainda adorasse a imagem do Trajano, então esses aí eles eram, né, liberados, né? Aí ele diz mais assim, ó, o crime dos cristãos são reuniões ao amanhecer, cânticos a Cristo como a um Deus, né? Juram não cometer maldades, não furtar, não roubar, né? Não adulterar. Eles tomam uma refeição, né? E essa refeição eles deixaram de praticar desde que o meu decreto proibiu tais assembleias. Então o Plínio, né, que tinha poderes de governador, né, ele tinha feito um decreto proibindo as reuniões da igreja, certo? Por isso é que eles se reuniam ao amanhecer, né, escondidos, é isso? E ele estava dizendo aqui que eles estavam deixando de participar, né, da refeição. Essa refeição aqui é a ceia, né, o memorial, né, da morte do Senhor Jesus. Então, os irmãos estão vendo aí, né, que a perseguição era terrível, né? Aí olha o que ele continua a dizer aqui na carta dele. Julguei 2 mulheres. Então ele pegou 2 mulheres, né, e foi interrogá-las, né, certo? E ele diz assim, ó, julguei 2 mulheres sob tortura, né? Então havia tortura, né? Que disseram ser diaconisas, nada descobrindo, eu não descobri nada, senão sua crença supersticiosa. Então eles achavam que a crença, né, no Senhor Jesus era igual à crença deles, que era superstição, né? A deles é que era superstição. A da igreja não, né? A da igreja era a realidade, né? Aí ele diz assim, suspendi os processos para ouvir a ti, porque eram muitos processos, né? Então ele resolveu consultar o imperador, porque ele estava agindo daquele jeito, né? Que a pessoa era acusada, ele ia lá interrogar. Você é cristão? Né? Ou então, adora aí, qual é o teu Deus? Então adora ele aí, e adora aí o Trajano, né? Certo? Então ele suspendeu os processos para ouvir o imperador, que é o que ele está dizendo aqui, ó, suspendi os processos para ouvir a ti. Aí ele diz assim, ó, o número de acusados é muito grande, né? De todas as idades, classes e sexo, né? Então, de todas as classes, né? Tinha gente, né, ilustre lá no meio, né?
de pessoas da elite que estavam crendo, né, na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos seus sucessores. Bom, irmão, vamos parar por aqui, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?